As religiões ensinam que a não obediência a uma doutrina religiosa implica o desobedecimento à palavra de Deus e à vontade de Deus. Isso é verdade? Para nós sabermos se isso é verdade, nós devemos entender qual é o intuito de quem ensina este argumento. Eles dizem que a desobediência à doutrina religiosa, à autoridade eclesiástica, implica na desobediência a Deus. Mas para que nós saibamos se nós estamos desobedecendo a Deus, se nós estamos afrontando a vontade de Deus e nos querendo colocar superior à vontade de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Essa doutrina religiosa tem fundamento bíblico? O que é o fundamento bíblico? Não é criar uma doutrina e citar versículo bíblico, não. É saber se aquela doutrina ela nasce unicamente nas Sagradas Escrituras. Se ela nascer nas Escrituras, aí nós temos uma doutrina que ela deve ser respeitada. Mas se essa doutrina ela é fruto de uma tradição religiosa, você não deve nenhuma obediência a essa doutrina, porque é um mandamento de homem. E todas as vezes que você vai obedecer aos mandamentos dos humanos, você está invalidando o mandamento de Deus. Jesus exortando e fazendo crítica aos fariseus e aos saduceus, no Evangelho de Mateus 15, versículos do 1 ao 9, ele dizia: Bem dizia o profeta Isaías ao vosso respeito: Este povo me honra de lábio, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adora, ensinando preceitos do homem, como se fossem doutrinas de Deus. E você está agora dizendo que todas as vezes que alguém critica uma doutrina religiosa está afrontando a vontade de Deus? Mentira. A vontade de Deus ela é revelada na sua palavra unicamente. Para nós compreendermos a vontade de Deus, compreendermos, nós nos reportamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo, pois, irmão, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo provai ou buscar a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua palavra e não em doutrinas humanas. Se você desobedece uma doutrina humana, você não está desobedecendo a Deus. Quem agrada a homens não é servo de Deus. A carta de Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 11, é essa discussão. Ó insensato Gálatas, vocês estão agora na carne, mas foram chamados para andar em espírito? Começaram agradando a Deus e agora estão agradando aos homens? Se nós somos servos de homens, nós não podemos agradar a Deus. E se você diz que a desobediência a uma doutrina religiosa implica na desobediência a Deus, isso é uma mentira. É mais uma invenção da sua religião. E não tem nenhum fundamento bíblico e não tem nenhuma implicação bíblica. Por quê? Nós não podemos desrespeitar as autoridades que Deus constituiu. Mas todas as vezes que essas autoridades violarem o mandamento de Deus, nós devemos reprovar essa conduta. E discordar de um dogma religioso que viola o mandamento de Deus não é discordar da vontade de Deus. A desculpa de desobedecer a doutrina religiosa implica em desobedecer a Deus é para fazer com que você seja escravo desse pensamento. Porque aí você diz: e agora? Eu estou desobedecendo a Deus. Então, por medo de desobedecer a Deus, você acaba sendo escravo dessa doutrina. Porque é uma estratégia que as religiões usam para manter as pessoas dentro do seu sistema de crença, implicando o medo a elas. Elas não podem obedecer a Deus e logo elas têm que obedecer àquela doutrina religiosa. Obedecer uma doutrina religiosa não é fazer a vontade de Deus.